Hoje nós vamos falar da tribo de Zebulon. Voltemos a identificar as 12 tribos de Israel. Já identificamos Ruben, Simeão, Levi, Naphtali, Gade, Aser e Isacar. Agora vamos identificar Zebulon. Zebulon é o 10º filho de Jacó e seu nome significa minha casa. A tribo de Zebulon migrou para a América em 718 antes da era cristã, após o cativeiro assírio, e ocuparam toda a América Central, da Guatemala até o Paraná, incluindo Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Na Idade Média, ficaram conhecidos como os Maias. O pai Jacó disse aos seus filhos o que aconteceria a eles nos últimos dias. Gênesis 49:13 diz: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. E servirá de porto de navios. Quem são eles? Panamá e Guatemala. O canal do Panamá é um porto de navios. Este canal foi aberto em 1914, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico e conectando o comércio de cargas valiosas entre as duas partes do mundo. Em 1965, o Paraná e os Estados Unidos assinaram um acordo reconhecendo a soberania do Paraná sobre a zona do canal até o ano 2000, quando os Estados Unidos abandonaria completamente o controle sobre a zona do canal. No entanto, houve uma estipulação: se por qualquer motivo militar o Panamá não conseguisse proteger adequadamente o canal, os Estados Unidos permaneceriam como soberano. Sob a administração de Bush, o general Manuel Noriega, que foi treinado pela CIA, foi acusado de tráfico de drogas, e os Estados Unidos criaram uma propaganda levando os cidadãos americanos a acreditar que o tráfico de drogas de Noriega ameaça a segurança nacional. Pouco depois, o governo americano invadiu o Panamá, desnecessariamente, e matou milhares de cidadãos e militares do país. O livro de Salmo 73:12 diz: Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Deuteronômio 33:1 diz: Esta é a bênção que Moisés, homem de Arro, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Antes da morte de Moisés, significa que Israel, a terra prometida, mas nos últimos dias isto também significa as fronteiras do México, perto de Chipas. Deuteronômio 33:18 diz: De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Lembrando que Issacar são os astecas, Zebulon os maias e Aser são os incas. Mas aqui estamos falando dos maias, de Zebulon. Isso indica que Zebulon são os maias, Issacar são os astecas. E eles viveriam muito perto um do outro. Os maias saíam de suas cidades para atender os astecas em seus locais de adoração dentro das fronteiras do México. Teotihuacan, de Uxmal, Tocana, Palenque, Chichen Itza, difícil o nome, né? Pico de Orizaka, Três Zapotes e Vila Ventor e etc. São vários os lugares, vários templos que são ali dados aos maias, aos astecas e aos incas, né? Templo de Quetzalcoatl em Teotihuacan, templo de Quetzalcoatl, templo em Ixumal, no México, e o templo de Kukulcán em Chichén Itzá. Livro de Deuteronômio 33:19 diz: Os dois chamarão os povos ao monte. Ali
apresentarão ofertas legítimas. Issacar, que são os astecas, chamariam os povos Zebulon, que são os maias, aos montes. Ali apresentariam ofertas legítimas. Os maias e os astecas ergueram templos e pirâmides, assim como os israelitas. O livro de Macabeus, 1 Macabeus 3:28, é um livro apócrifo, está escrito: e levantou 7 pirâmides, uma em frente à outra, a seu pai, a sua mãe e a seus 4 irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 1, verso 11, diz: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés, encontrado no vale dos reis do Egito. No entanto, na Idade Média, Zebulon, que são os maias, e Issacar, que são os astecas, sacrificaram carne humana e comiam coração e outros órgãos humanos. Assim como os antigos israelitas pecaram sacrificando até mesmo crianças a Moloque. O livro de Osés, capítulo 8, verso 3 diz: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas Iá não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, e eles voltarão para o Egito. Isso significa que por causa do sacrifício que eles ofereciam aos ídolos, como o Kukulkan Maia e o Quetzalcoatl astecas, eles voltariam a ser escravos, não no Egito, mas nas Américas, pois como vimos anteriormente no estudo, Deuteronômio 28, o Egito simboliza a escravidão, Êxodo capítulo 20, verso 2. O ídolo Kukulkan Maia, o Kuku significa sagrado ou divino, e Kan significa serpente, Kan com N. E o ídolo Quetzalcoatl asteca, serpente emplumada, são o mesmo deus pagão. Nota-se a semelhança na aparência física, no culto e na lenda, que eles adoram realmente a Terron, e por isso trocaram o Criador por Terron. O curioso é que se encontram as mesmas semelhanças entre esses ídolos e o Jesus Cristo romano. Apesar dos maias e astecas serem um povo indígena, de cabelos pretos, olhos escuros e pele morena, seus ídolos Kukulkan e Quetzalcoatl tinham cabelos castanhos, às vezes alourado, olhos claros e pele branca. Além disso, eles sacrificavam o coração humano a esses ídolos, e muitas vezes Jesus Cristo retratado com o coração humano sacrificado. O livro de Osés, capítulo 8, verso 14 diz: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Na época, Zebulon, os maias, e Issacar, os astecas, esqueceram de Iá e construíram templos para Kukulkan e também para Quetzalcoatl e vários outros ídolos, todos em formas de serpentes. Embora o poderoso Império Maia tenha caído na posse dos conquistadores espanhóis do fim do século XVII, hoje mais de 6 milhões de descendentes dos maias habitam a Guatemala, Belize, Honduras e parte do México. Muitos falam línguas maias, usam trajes tradicionais e realizam rituais religiosos tradicionais. Os maias podem muitas vezes ser identificados por seus trajes de cores vivas, feitos à mão e enfeitados com formas geométricas, florais ou animais. É possível identificar a comunidade de onde vem o indivíduo maia pelo estampado de sua roupa. Seguindo à risca o calendário de rituais de 260 dias, chamado de Tzolk'in, os xamãs maias proporcionaram e proporcionam ainda cura aos enfermos.
Locais de adoração pode incluir santuários construídos em montanhas e cavernas, onde oferendas são deixadas à míngua. A teologia maia descreve uma variedade de divindades, incluindo os deuses do jaguar, do milho e do sol. Alguns maias modernos incorporam princípios do catolicismo romano e protestantismo em suas crenças indígenas, e outros se converteram totalmente ao cristianismo. Os maias indígenas sofreram discriminação por quase todo o século XX na América Central, mas movimentos promovendo os direitos maias ganharam impulso nos anos 80 e 90. Hoje, as comunidades maias fizeram avanços, mas continuam a fazer pressão pela igualdade de tratamento. A cultura dos maias é celebrada em 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas no Mundo. O livro de Deuteronômio 33:19 diz: porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. A abundância dos mares significa os milhares de peixes dos quais eles se alimentavam, e os tesouros escondidos na areia são o ouro, a prata e vários objetos valiosos que os maias enterraram profundamente em suas areias. Professor emérito da Universidade de Dresden, na Alemanha, o matemático Joaquim Rittsteig afirma que no lago Izabal, na Guatemala, há o equivalente a 8 toneladas de ouro que submergiram junto com as ruínas de uma capital maia. A indicação aparece no Códice de Dresden, importante documento produzido pela civilização maia e que você também poderá estar pesquisando, é claro. O manuscrito tem 74 páginas e inclui anotações sobre matemática, astronomia e religião. Acredita-se que seja o livro mais antigo das Américas. Uma das passagens do Códice descreve a ruína da capital maia, chamada Atlán. Depois de um terremoto, quando 2.156 barras de ouro teriam afundado no lago Guatemalteco, o suposto tesouro, avaliado em 290 milhões de dólares, quase 580 milhões de reais, estavam lá. Tikal era a maior cidade maia situada em Petén, região da atual Guatemala. Então, se é um panamenho ou um guatemalteco, pertence à tribo de Zebulon, porque os navios desembarcaram em sua terra. Nos últimos dias, toda a região ocupada pelos maias, entre Paraná e Guatemala, é a tribo de Zebulon. Toda a América Central, incluindo Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Belize. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos.